Bom, pessoal, nós vamos começar a nossa 15ª videoaula, onde eu vou mostrar para vocês como fazer o índice de urbanidade, né, da nossa área de estudo. Eu estou usando uma área de estudo um pouco maior para dar um pouco mais de representatividade na análise, mas vocês podem utilizar a área de estudo de vocês, né. Para isso a gente vai precisar acessar o nosso ArcMap, né, entrar no ArcMap e abrir a primeira base de informações que eu tenho, né, que eu produzi, que são os usos e ocupação. Então aqui eu tenho os usos e ocupação referentes ao minha área aqui, que é o município, e vocês vão abrir de vocês. Lógico que vocês fizeram uma tabela de atributos, onde identificam cada tipo de uso, ou por classe ou por tipo, né? No caso aqui eu vou trabalhar com tipo, e é importante que o cálculo de área em hectare esteja atualizado, né? Então é importante que a tabelinha de área em hectare vocês atualizem antes de começar o nosso trabalho aqui. Então atualizei a área em hectare aqui, está bonitinho, prontinho. Vou fechar aqui e agora eu vou começar a desagregar algumas informações através do select, uso. Não vou usar a função igual porque eu quero selecionar mais de um elemento, porque eu vou montar isso em classes que eu não tenho na minha tabela. Então eu uso a função in, né? Então in cana, vírgula, cana também, vírgula, laranja, vírgula, pastagem, vírgula, silvicultura, vírgula, solo exposto. Vamos ver se eu selecionei todos. Todas as atividades agrícolas da minha área de estudo estão selecionadas. Então está aqui selecionada, botão da direita, data, export, né? E eu vou criar dentro da minha pastinha um novo diretório chamado IB, onde eu vou salvar essas informações desagregadas. Então esse aqui vai ser a minha área agrícola. Então é o arquivo agrícola. Não posso salvar desse jeito porque é shapefile, né? Agora eu troquei, posso salvar, visualizar sim. Então eu desagreguei dos usos o que era a atividade agrícola. A mesma coisa agora eu vou fazer para outras atividades. Continuando usando o operador in, só tem hidrografia aqui, eu vou usar o in mesmo para selecionar só hidrografia. Ficou um parênteses a mais aqui, uma aspas a mais. Ok, data, export. Então agora eu venho aqui e salvo água. Ok, visualizar, tá aí minha água visualizada. Vou selecionar outro, vou apagar esse que eu tenho aqui, que eu já fiz. Então já fiz esses aqui. Urbano eu ainda não fiz. Então aqui está urbano. Data. Export. Se vocês tiverem mais de uma atividade urbana, só selecionar as atividades que vocês têm, né? Não tem problema, porque a gente está usando o critério in e não igual. Então vou selecionar o último critério agora, que é vegetação, né? Área natural. Então get value, vou procurar minhas áreas de vegetação, usando o critério de separação de vírgula, selecionei tudo, botão da direita, data, export. Então agora, pessoal, eu acabei de fazer, tô acabando aqui, vou chamar de natural, né? A separação dos meus elementos, né? Então eu tenho o uso desagregado em 4 categorias, 4 classes. Agora eu vou precisar de uma área de estudo no mesmo sistema de projeção geográfica dos meus arquivos que eu estou utilizando. Então no caso aqui, ó, o sistema de projeção geográfica desses arquivos, Sirgas 2000, UTM 23 Sul. Então a minha área de estudo precisa estar no mesmo sistema de projeção geográfica, né? Então vou levar ele aqui para baixo. Agora eu vou usar uma ferramenta aqui que é conhecido como Erase, né? Apagar. Então eu vou apagar algumas informações, né? Então agora eu vou aqui no Analysis Tools, né? Tenho Overlay. Dentro do Overlay eu tenho Erase, né? Então eu vou usar São Carlos como base, apagando de São Carlos o que é a área natural. E aqui eu vou chamar aqui, ó, de base natural. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui agora. Então eu vou tirar aqui, ó, visualização de São Carlos, vou tirar a visualização de agricultura e de urbano.
Então eu só tenho esse elemento de vegetação natural. Eu vou até colocar outra cor aqui para diferenciar um pouquinho para vocês. Vou colocar ela em preto, né? O que está em preto é vegetação natural. E eu criei uma base a partir do município, né, do que não é vegetação natural, que é outros elementos. Então eu recortei vegetação natural do limite do município de São Carlos, né? Por que eu fiz isso? Porque aqui, né, no caso eu tenho só o limite da vegetação, o tamanho de área de representação não é a mesma base do limite do município, né? Então você imagina eu trabalhar com urbano, que só pega essa região, versus o município inteiro. Então não dá, eu preciso unificar o tamanho, a extensão de área. Então agora, a partir da base, né, vou editar aqui, estou startando a edição de base natural, vou clicar a visualização dele e eu vou selecionar. Selecionei a base. Eu vou dar um Ctrl C, editor, stop e vou startar agora a vegetação natural. Natural está aqui, ok. Startei a digitalização da vegetação natural e eu vou dar o Ctrl V. Aqui ele está perguntando: deseja colar na pasta, no arquivo vegetação natural? Sim. Olha lá, ele transformou em preto aqui. Então o meu fundo aqui, eu vou clicar um izinho. Na verdade eu vou pedir para ver a tabelas de atributos. E qual que é o valor de área desse fundo aqui, Vendo? Ele está com valor 0. Eu vou converter esse valor para o valor 1. Então o valor de área ficou 1. Então se eu fizer uma simbologia aqui de categorias por área, eu vou ter o valor 1 e os valores inferiores a 1, né? Então aí está a minha classe aí de uso e ocupação. Porém, essas análises com fragmentos menores que 1 hectare, tudo que for menor que 1, eu vou ter problema. Então eu vou fazer isso aqui, select, vou trocar aqui para natural, troquei natural, aonde área for menor que o valor 1. Ok. Então agora ele selecionou as áreas menores do que 1. Com essas áreas selecionadas, eu vou segurar o Shift e vou clicar no meu fundo, no meu background. E vou vir aqui em editor e eu vou pedir para mesclar. Ok. Então, ele mesclou. Agora eu vou fazer uma nova classificação aqui, Vou remover esses valores e vou adicionar. Tem um valor ainda que ficou ali, Não, na verdade ficou só esse valor de fundo, que agora é só trocar o atributo aqui, onde está esse valor menor, e converter ele para 1. Então agora meu menor valor é o valor 1. Então eu não tenho nenhum valor menor do que 1. Então agora meu menor valor é 1 e o meu maior valor de área é 846 hectares. Então o que eu fiz? Eu simplesmente agrupei fragmentos inferiores a 1 como sendo background, plano de fundo. Então essa área que eu vou colocar em preto aqui para vocês verem é meu plano de fundo. Isso aqui não vai levar em consideração na minha análise, é plano de fundo. E eu vou repetir esse procedimento para todos os outros. Então, de novo, eu venho no Arc2Box, Erase, vou pegar aqui base São Carlos, de corte, orientando urbano, e vai sair como base urbano. Base urbano. Então, eu vou ter uma base para cada um dos tipos de uso que eu tenho. Então, aqui agora eu tenho a base urbana. Vou dar um Stop Edition, sim, salvei aquele outro, e eu vou startar agora o base urbano. Startei a digitalização, Ctrl C na base, Stop de novo, Start dentro de urbano.
Ok. Tiro a visualização do base urbana e colo no urbano aquilo que eu recortei. Lembrando, o valor disso aqui, do atributos da minha área, é igual a 1. Vou fazer um symbology aqui, ó, por categoria, área. Então, tem algum valor inferior a 1? Não. O background é 1. Então, só o que está em preto é plano de fundo. Todo o resto tem valor maior que 1. Então, isso aqui já está pronto também para eu usar. Então, eu salvo também para edição e salvo. Então, já fiz natural e já fiz urbano. Agora eu vou fazer o outro, erase. Então, a partir de agora ficou mais fácil fazer isso. Pego o limite da minha área de estudo, vou usar o água, saio como base água. Base água. Dou OK de novo, ele está cortando a água. Vou ativar a visualização de água aqui. Startar a edição de base água. OK. Continua. Clico na base água. Ctrl C. Paro edição. Inicio a edição do água. Dou OK. Continuar. Colo em água. Lembrando sempre de trocar. Eu vou até tirar a base água para não confundir. Está aqui, tabelinha de atributos de água, valor de área 1. Vou aqui e vou gerar um symbology. Por categoria, área. Adicionei. Tem muitos abaixo de 1. Então, de novo, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Selecionar atributos do que é água, área. Eu vou usar o critério menor ou igual a 1 e vou aplicar a seleção. Selecionou tudo, editor, mesclar. OK. E agora eu vou dar um atualizar aqui na minha tabelinha. Ainda eu continuei com 0. Vamos ver. É esse aqui, ó. Então ele vira 1, valor 1 exato. Dou de novo um atualizar. Então meu menor valor é o valor 1. Pronto. Descartei tudo que for inferior a 1. Virou background, né? Plano de fundo. Então aqui eu vou de novo colocar o background em preto. Vocês perceberam que eu deixei tudo no mesmo tamanho agora? Todas as informações têm a mesma extensão de área. E agora eu vou fazer a última informação, que é agrícola, e gerar uma base agrícola. Então eu vou erase município, que vai cortar o agrícola, que vai gerar a minha base agrícola. OK de novo. Vou tirar a visualização do agrícola. Está aqui a base. Essa é a minha base. Vou parar a edição do anterior, salvar sim. E vou startar a edição do base agrícola. OK, continua. Pego esse valor, Ctrl C. Tiro a visualização dele. Paro a edição. Starto a edição de agricultura. OK, continuo. E colo. Opa, não estou visualizando a agricultura, por isso que não colou. E colo aqui em agricultura. Agora ele colou. Valor desse background, valor 1. Pronto. Vou fazer um symbology para ver se não tem nada em categorias abaixo de 1 hectare. Muitos valores, vamos lá. Mas a gente faz uma seleção aqui então, para ver se tem alguma coisa agrícola. Área menor ou igual a 1. OK. Mostrou esses elementos. Mostrando esses elementos, eu já venho aqui, ó, e dou um measure. OK. E agora eu já transformo ele no valor 1. Vamos fazer uma nova classificação. Remove aqui. Tem muitos valores, mas começa no valor 1. Então agora tudo começou em 1. E tudo que for 1 é plano de fundo. Então o que está em preto é área urbana ou vegetação natural. Então
o meu fundo virou simplesmente outra informação. Então legal, agora eu vou remover as bases, que eu não vou precisar mais dessas bases. Vou tirar todas elas. Vou tirar os usos também. Vou tirar São Carlos. E agora eu vou converter essa informação em raster. Agora a gente já está numa fase bem adiantada da análise. Então eu vou em conversão para raster, polígono to raster. Então eu vou entrar com natural, que vai usar o critério área, e ele vai sair como, eu vou chamar de ponto natural, que são as etapas que eu tenho para fazer. Tamanho da célula, nós digitalizamos isso aqui na escala de 1 para 50.000, então o tamanho é 30 do pixel. Ok, ele converteu agora o que era vetor, né, o que era dado vetorial, em imagem raster. Está aqui a imagem raster daquela informação. Inverti aqui, então 1 ficou branco e os outros valores maiores ficaram com cor. Então eu vou fazer esse mesmo procedimento para todos os outros. Urbano, usando área, vai sair aqui como urbano, tamanho do pixel 30. Lembre sempre desse tamanho do pixel. Essa é uma informação fundamental para vocês. Então aqui está inverso, né? De novo eu vou fazer o mesmo procedimento para água, usando o critério área, saindo aqui como água, e vou usar o tamanho 30. Ok, vou inverter a rampa de cores, tá ali, e vou fazer o último agora, a conversão, que é o agrícola, usando a opção área, aonde vai ser salvo agrícola. Sai com um tamanho de 30 pixels. Ok, converti todos aqui bonitinho, rampas invertidas, só para melhor visualização. Agora eu vou fazer a nossa lógica difusa. Já posso remover esses outros elementos aqui. Então, agora vem outro passo, que é usar a lógica difusa. Então, vou reduzir as opções, eu vou no Spatial Analysis Tools. Dentro do Spatial Analysis Tools, eu tenho aqui o Overlay. Dentro do Overlay, eu tenho Fuzz Membership. Vou entrar em Fuzz Membership, vou entrar como agrícola, aonde vou salvar 2 agrícola, a segunda fase, que é o Fuzz. Do tipo linear, menor valor é 0 e o maior valor eu deixo o mesmo. Dou um OK, ele acabou de gerar o Fuzz. Faço isso para os outros, água, vou chamar ele de 2 água, segunda etapa, sistema linear, começando em 0. Ok, converteu também. E eu vou fazer para o próximo, que é urbano. Então sai 2 urbano do sistema linear, iniciando o valor em 0. Ok, convertido também. E o último agora, que é o natural, vamos sair como 2 natural. Então a gente já fez 2 etapas de conversão, né? É um sistema um pouco chato, trabalhoso para fazer, são detalhes, né? E agora essas etapas 1 já vou remover para eu não me confundir na hora de utilizar os arquivos aqui, ó. Então agora eu só deixei as etapas 2. E agora eu vou fazer a análise realmente propriamente dito. Então eu vou usar mapa de álgebra, Raster Calculator, vou usar o log na base de 10 ou o log neperiano, abrir parênteses, eu vou usar aquela equação de natural mais água, fecho, dividido, abro parênteses, por agrícola mais urbano, fecho parênteses. Então aqui eu escrevi a minha equação.
e aqui eu vou chamar ele de IB. E eu vou clicar o OK. Aqui ele gerou o meu IB, mas os valores ainda não estão entre a escala 0 e 1 por conta do log neperiano, né? Então eu vou remover aqui os valores de novo, que eu não vou precisar. E agora eu vou fazer novamente um fuzzy para equalizar essa imagem. Vou usar o IB, eu vou sair como IB fuzzy. Opa! Fuzzy. Tá ali, sistema linear, deixo os valores padrão agora, não mexo. E ele gerou um novo fuzzy. Ali ele deu algum probleminha aqui, peraí. Era para dar entre 0 e 1. Vamos lá de novo. Fuzzy, eu vou chamar de fuzzy 2 para não ter que apagar aquele ali. Sistema linear. Ele tinha invertido. Eu vou diminuir um pouco esse valor, menos 1, e vou aumentar esse valor até 2, tá? Então eu fiz sistema inverso, OK. Agora ele deu certo. Agora ele fez. Na realidade, se eu só invertesse o inferior, vamos ver se vai dar certo aqui, pessoal. Que ele não conseguiu pegar um dos pontos. Eu vou fazer até o fuzzy 3 para ver se vai ficar de 0 a 1. Tá? Vou chamar de fuzzy 3, sistema linear. Então aqui, ó, eu vou chamar de 2.1 menos 2.1 e fico até o máximo e dou OK. É para ele ficar entre 0 e 1. Agora deu certinho, 0 e 1. Então esse aqui é meu fuzzy final. Então aqui, quanto mais próximo, né, de 0, pior é a qualidade do meu ambiente. Como mais próximo de 1, melhor seria a qualidade na minha área de estudo. Então eu vou colocar o limite da minha área de estudo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da extensão dessa área. Então, quanto mais claro tiver essa imagem, no caso aqui, melhor seria para dizer que minha área de estudo ela está mais natural. Mas a minha paleta ela está mais tendendo aos tons em preto do que os tons em branco, né? Então eu sempre faço 5 intervalos iguais, 0, 2, 0, 4, 0, 1. E aí eu vejo onde estão os agrupamentos, ó. Então a maioria dos fragmentos estão entre 0 e 0,2, né? Eu posso fazer um reclass aqui, ó, lembrando de como fazer o reclass, para extrair isso aqui e virar polígono, para você conseguir mensurar a área. Então eu tenho as classes aqui, ó, de 0, 2 vai virar 1, né? E assim por diante, até o item 5. Então nessa parte de reclassificação já está organizado em classes. Eu venho aqui e exporto o IB aqui, final, o nome do arquivo final, né? O qual ele vai ser reclassificado. Então agora ele já reclassificou. E agora eu vou fazer a conversão desse arquivo de imagem from raster, raster to polígono. Então eu faço o caminho inverso de tudo onde começou lá. Eu vou chamar isso aqui de IB final. Então, OK. Converteu. Agora eu vou aqui na tabelinha, vou criar uma nova coluninha. Add field, classes. Do tipo texto, né? Não tipo double. Para facilitar a minha análise, eu vou usar o final aqui como readcode igual getValue, né? Eu tenho aqueles intervalos. Então intervalo 1, OK. Eu vou dar um start edition aqui no IB final e vou dar um media. Vou selecionar o 2. Apply, vou nem sair dali, vou dar o media também,
Vou selecionar o 3, Apply, vou dar outro Media, para melhorar, facilitar a minha análise. Então olha aqui, só de você ver o número de fragmentos que eu estou agrupando nas classes, você já vê o quanto essa classe, essa imagem já está comprometida com relação à sua qualidade. O ideal é que tivesse muito mais áreas no valor, no caso no grid code 5 aqui, né? E eu não tenho isso. Então aqui era de 0,0 a 0,2, o outro é de 0,2 a 0,4, o subsequente de 0,4 a 0,6, de 0,6 a 0,8 e de 0,8 a 1,0, né? Então já fiz a adição dessa aqui, já salvei essa tabela. Posso criar uma outra coluna, área em hectare, do tipo double, ok, coluna cálculo, atualizar área em hectares, ok, atualizado aí. Então agora eu já tenho agora o meu IB também no sistema vetorial, que é onde eu pude mensurar a sua área exato através das classes aqui. Posso usar um tom do verde, né? Então, na verdade, era o inverso, a planilha, reverter, flip. Então, olha, o ideal é que eu tivesse um município extremamente verde, mas eu tenho um município extremamente vermelho, né, representado pelo tom vermelho, o qual já reflete um município com baixo índice de naturalidade. Ele é muito mais utilizado para atividades humanas do que para áreas naturais. As áreas naturais estão resumidas a atividades de app, né? De áreas de app. Então o município está comprometido quanto à sua naturalidade, né? Então ele é mais voltado para atividades de suporte às atividades humanas, comprometendo o compartimento de habitat, de funções ambientais, né, dos bens e serviços ambientais fornecidos pelo ecossistema. Então eu tenho muito mais aí tons voltados para cores escuras fortes, né, no caso do IB. Eu não gosto de representar o meu IB de forma como shapefile do jeito que eu estava usando aqui. Eu gosto de usar ele em figura desse jeito. Eu acho que ela é muito mais representativa, e o tom de se utilizar é uma paleta de preto a cinza também, para dar esse foco aqui. Então alguns fragmentos só apresentam uma alta qualidade, ainda que nem está próximo de 1 ainda, ó. Ele está 0,96. O único fragmento talvez com uma boa qualidade no meu município é esse aqui, ó, 0,97. Então os fragmentos meus estão extremamente comprometidos aí com relação à sua qualidade, né? Então eu tenho baixa qualidade de vegetação natural. Então essa aqui é minha categoria do índice de urbanidade. Então classificado em 5 classes de intervalos iguais, né? Rampa de cores. Quanto mais próximo de 1, melhor seria meu ambiente. E meu ambiente está muito mais para a paleta preta, né, próximos aos valores de 1, onde eu posso até criar, com base nesse arquivo aqui, eu posso até criar esse gráfico, onde eu tenho a questão do valor do eixo X como sendo as classes, e o valor do eixo Y. Deixa eu acertar aqui. Na verdade, os hectares, como sendo value, e as classes. IB final por barra vertical, valor área, valor classes. Então eu tenho as classes aqui de 0 a 2,
No caso aqui ele não pegou porque era texto, né? Mas no grid code, então essa aqui seria de 0 a 0,2, de 0,2 a 0,4, de 0,4 a 0,5. Então ela já passou, né, do equilíbrio de naturalidade desse ambiente. Ele é uma área destinada a atividades humanas de urbanização, de atividades antrópicas intensas. É isso que esse gráfico aqui está demonstrando para a gente, né, que eu tenho uma intensa atividade humana na minha área, enquanto que o componente naturalidade está sendo comprometido por essas atividades que se destacam. Então é uma área de estudo extremamente tecnificada, com emprego de atividades agrícolas de intensidade muito grande, né? Então essas são algumas análises que eu posso tirar e conclusões que eu posso tirar desta imagem. Então esse aqui é o índice de urbanidade que eu tinha para apresentar para vocês, né? Então bom trabalho aí. É um pouquinho trabalhoso gerar o índice, vocês viram que são várias etapas, mas vendo o vídeo com calma, pausadamente, etapa por etapa, tenho certeza que dará certo.